dia, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os seus web telespectadores. E com certeza estamos falando direto com os produtores rurais. Isso muito nos honra, né, Alex? Essa pequena ferramenta que a gente tem para tentar, de alguma forma, melhorar a vida dessa casta tão importante da sociedade. Pequenina pero valente, como diz os castilhanos. Exatamente. Ô, Daniel, o que tu achou aí? Aliás, o Caiado taxou lá e parece que no Paraná também o Ratinho Júnior quer fazer isso aí. 2 governadores, aliás, muito respeitados no setor e que foram muito votados pelo setor. Isso não é trairagem, não, Daniel? Na verdade, Alex, vamos lá. A gente precisa, eu vi a sua introdução e faz muito sentido isso que você estava falando, a sua escalada aí. A gente precisa lembrar 2 coisas. Primeiro, a pandemia lá atrás, né? Aonde nós tivemos uma ruptura dos modelos comerciais, né? Você não podia mais fazer um show, você não podia fazer mais uma feira agropecuária, você não podia fazer um evento, você não podia abrir seu restaurante, e aí teve uma perda absurda, né? Vamos dizer assim, de movimentação financeira e, consequentemente, você tem uma perda dos impostos, porque os impostos são gerados a partir da emissão da nota fiscal. Uhum. Não é na hora que você monta o evento que você começou a arrecadar o evento, os impostos. A partir do momento que você faz uma venda ou você presta um serviço, que você emite uma nota fiscal que tem arrecadação de imposto. Se as atividades econômicas estavam reprimidas, você não tinha emissão de nota fiscal, você não tinha arrecadação de imposto. E nessa mesma linha, na recuperação pós-pandemia, você tinha a incidência do alto preço da gasolina e dos combustíveis de modo geral. Você lembra disso, né, Alex? Sim. A gasolina chegou aí a quase R$8 o litro, o diesel passou de 7, o álcool estava em 6,50, e aí o governo federal começou a cortar alguns impostos federais para que os preços dos combustíveis baixassem nas bombas, diminuísse a pressão inflacionária e essa recuperação econômica que tanto nós almejávamos pudesse acontecer para melhorar a vida de todos nós no pós-pandemia, né? Porque também tinha uma casta que dizia que o importante era salvar vidas, depois a economia a gente vê, né? Então tem esse cenário lá do passado para a gente entender o que está acontecendo. O que aconteceu? Os preços dos combustíveis não baixavam, Alex, porque o governo federal cortava os impostos e os estados aumentavam os impostos, porque eles não queriam perder a arrecadação dos combustíveis. Porque é importante dizer para os nossos telespectadores, web telespectadores ou ouvintes, como a gente quer, como você queira chamar, que a arrecadação dos combustíveis, dos tributos dos combustíveis, eles têm as esferas federais e as esferas estaduais. Nas esferas federais estava sendo feita essa mudança. Aí o que acontece? Veio um projeto de lei sancionado pelo Congresso, pelo Senado, depois de novo pelo Congresso, ou seja, virou uma lei que estabeleceu um teto de tributo para os estados. Então, a partir do momento que o governo federal abaixava os impostos e existisse limite de cobrança dos impostos dos combustíveis nos estados, os preços dos combustíveis caíram na bomba. E a partir do momento que eles caíram na bomba, a pressão inflacionária diminuiu, melhorou os sinais de revitalização da economia e a engrenagem começou a rodar novamente e a gente está caminhando praticamente por uma estabilização da inflação. E aí, Alex, vem o problema que sobrou. Quer dizer, se o Estado tem uma despesa fixa, ou seja, o gasto dele por mês é de R$100 e ele tem uma arrecadação de R$110, significa que ele paga todas as contas dele e sobra R$10 para ele fazer os investimentos, para ele fazer as reservas financeiras dele, para ele reajustar salário e assim por diante. A partir do momento que essa mudança na legislação da tributação dos combustíveis trouxe a receita dos estados para R$90, o que está acontecendo? Os estados têm uma despesa fixa de 100,
estão arrecadando R$90, está faltando R$10 por mês para ele honrar as folhas de pagamento, os investimentos, os compromissos de médio e longo prazo que ele fez lá atrás, contando com a arrecadação dos combustíveis. Então ele está criando novos tributos, já que ele é proibido de criar mais tributos sobre o combustível, a principal fonte de arrecadação dele. Ele está criando alguns tributos onde ele não tem, ou ainda existe, vamos dizer assim, que é o mais pernóstico de tudo isso, onde existe uma gordura que propicie você tributar ainda mais. E aonde que está essa gordura? No agronegócio. A principal atividade que nós temos comercial hoje no país, a principal atividade superavitária, a única atividade que mesmo na pandemia, mesmo na crise da guerra agora, Rússia e Ucrânia, é uma atividade que não vem sofrendo nenhum impacto, porque ela é de gênero de primeira necessidade, e a hora que você tem, e ainda mais, né, Alex, a hora que você tem um problema mais generalizado, aonde você mais se apoia é no fornecimento de comida para ter uma segurança alimentar, né, para não entrar em colapso a sociedade. Então, quer dizer, é um setor que está passando ileso por todas essas turbulências financeiras. Aí fala assim, então vamos tributar o agro para a gente poder recuperar essa fatia de, vamos dizer assim, de arrecadação, de receita, de recursos que o Estado perdeu por essa mudança na tributação dos combustíveis. Nesse caso específico de Goiás, Alex, foi um pouco truculento porque viralizou nas redes sociais, né? O projeto ele foi aprovado em primeira sessão na Câmara, era uma sessão aberta. Aí quando foi para a segunda sessão, a população foi até o plenário, né? Porque é permitido que você assista às sessões. E aí houve tumulto, houve quebra-quebra. Eles quase botaram os deputados a correr de lá, literalmente, né? Não, na primeira manifestação, conseguiram botar para correr, aí foi esvaziada a Câmara, foi marcada uma nova sessão, sem a presença do público, e aí sim foi aprovado. Esse tributo, vale a pena também dizer aqui, Alex, que ele é criado para compensar a arrecadação de ICMS. Tá? E ele vai taxar em 1,65% a produção agropecuária no Estado. Então, assim, não é uma alíquota de imposto também altamente, né? Você vai ter uma tributação de 1,65% na sua arrecadação, não é assim 16,5%, 65%, mas é uma tributação. E aí, o que chama atenção isso, Alex? Veja bem a revolta que a gente viu dos produtores rurais com um imposto de 1,65. 1,65 é quase desprezível, né, na sua. Mas veja bem, Alex, o que é isso? É uma demonstração real de que a população está no limite com relação à omissão do Estado. Porque o problema, Alex, muitas vezes, não é você pagar o imposto, não é você pagar a conta. O problema é você pagar por uma coisa que não te dá nada em retorno. Quer dizer, para que a gente paga imposto? A gente paga imposto para o Estado reverter para a gente em serviços essenciais. Educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, infraestrutura, limpeza da cidade. É que já se paga, né? Já se paga para isso, né? E outra coisa, Daniel, o problema Pagamos, e o serviço é de péssima qualidade. Se você hoje não pegar a sua filha e colocar numa escola particular, você sabe que ela está tendo uma educação aquém do que ela precisa. Se você não tiver um plano de saúde, Alex, você sabe que quando a sua família precisar, você vai passar o perrengue de depender do sistema público de saúde que é falho. Se você não pagar, não puser uma câmera de segurança na sua casa, não pagar um monitoramento, não sei o que lá, você sabe que você vai estar mais vulnerável a ser assaltado ou ter o seu patrimônio comprometido. Então, é um aumento de 1,65%, é um aumento de 1,65%. Você pode chegar nos jornais, na televisão, mas nós estamos taxando só 1,65%, porque não sei o que lá, isso não... Mas a população deu uma clara demonstração de que ela está no limite com o Estado. Porque o Estado tem a sua ineficiência, tem a sua morosidade,
e tem a comodidade de transferir a conta para nós, cidadãos comuns. Isso que eu acho que foi o mais contundente. E você sabe uma coisa, Alex? Você sabe para onde vai essa arrecadação? Você chegou a olhar a lei de uma forma geral? Ela vai diretamente para um caixa do governo do Estado, que chama, se eu não me engano, eu esqueci aqui o nome da sigla certinho, mas é Goinfra que chama, lembrei. É a Agência Goiana de Infraestrutura, se eu não me engano, que chama Goinfra. É o Fundeinfra. Veja bem, Goinfra, isso daí é para você fazer as obras de melhoria da estrada, de recuperação da malha asfáltica. Fundeinfra. Então, veja bem, Alex, vamos fazer o seguinte, começa a taxação a partir do dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro de 2024, vamos ver o que melhorou de estrada nas estradas do Goiás. Agora, Daniel, o que me chama a atenção também é o seguinte, né? Um dos pontos que se batia muito na oposição era o seguinte, olha, se o candidato adversário vencer a eleição, vai taxar o agro, e ainda há esse temor, né? Porque realmente se paga, eu acho que tu colocou muito bem, que se paga muito, imposto já não se aguenta mais. Pô, aí o sujeito que é ligado diretamente ao setor e é ligado à candidatura e ao nome de Jair Bolsonaro, também vai lá e taxa o agro, pô. Isso aí que ficou meio complicado, sabe, parceiro? Olhando por esse lado político, né? O Daniel acho que caiu. Oi, Daniel. Caiu. Vamos retomar aí para ele concluir, 7 horas e 47 minutos, 7h47, com temperatura na casa dos 20 graus, está nublado. Amanhã tem Galpão da Acústica aqui na Acústica FM a partir das 8 da manhã com Nelson Pires. E teremos no programa deste domingo a gaiteira que foi premiada no Enarte, Ana Luísa Lindemann, e o pai dela, o Tuti Lindemann, vão estar no Galpão. Diz que toca uma barbaridade essa guria aí. E amanhã com Nelson Pires, então, no Galpão da Acústica, 8 da manhã aqui na nossa emissora. Daniel, concluindo então, meu parceiro, mas eu colocava isso aí, digamos, ironia até, né? Porque se cobrava bastante, se cobra ainda, né? E se temia, né? Essa questão da taxação por parte do governo Lula, mas daqui a pouco um aliado de Jair Bolsonaro, um aliado do setor, que é do setor, vai lá e taxa o agro. Como é que é isso, Daniel, politicamente, hein? Porque daí, por outro lado, você tem que ver também, Alex, que seja ele aliado do Jair Bolsonaro ou não, seja ele aliado do agro ou não, ele tem a lei da responsabilidade fiscal, né? Na alcunha dele, no calcanhar dele, né? Aonde ele não pode gastar mais do que ele arrecada, e ele tem algumas despesas que são fixas. O erário do governo, a porcentagem de arrecadação que ele tem que destinar para a educação, é fixo, é constitucional, é legislação estadual, municipal, federal. Então ele tem que cumprir com determinadas obrigações. E se não tem dinheiro em caixa, como é que ele faz? Ele não pode nem deixar e nem gastar mais do que ele arrecada. Então ele tem que criar novos impostos. Isso é uma bola de neve. Agora, o preocupante de tudo isso, Alex, é o seguinte: o que está uma demonstração clara nesse movimento é que eles estão enxergando que o limite do aumento da arrecadação em determinados setores chegou no máximo. Por exemplo, não tem como você cobrar mais da indústria automotiva, não tem mais como você cobrar da siderurgia, não tem mais. Aonde eles estão vindo agora? Acima do agro. Ô, Daniel, é o setor que tem a maior reserva. Um outro assunto que eu queria pra gente fechar, eu queria um breve comentário teu. Eu li aqui há pouco a notícia de que o candidato ao governo do estado e ex-deputado a partir de janeiro, Edgar Preto, muito ligado, diga-se de passagem, ao movimento do Sem Terra, ele está cotado aí para um novo ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto lá no governo Temer, e agora já foi anunciado, inclusive, por Alckmin, que volta a ter status não mais de secretaria, mas sim de ministério.
faz uma avaliação da importância do Ministério desses aí, porque quem pediu lá foi o deputado federal Heitor Chu e diz o seguinte, olha, nós ficamos sem políticas agrícolas para a agricultura familiar. Dá para separar isso aí, Daniel? Como é que é isso aí? Qual é a tua visão sobre isso? É uma das visões mais estupefatas e mais ridículas que pode haver, assim, desalienada e completamente desconectada com a realidade. Veja bem, o Ministério, ele tem um custo para o Estado, porque ele tem um organograma, ele precisa ter um ministro, o ministro precisa ter um secretário executivo, precisa ter outros escalões, precisa ter um monte de assessores, não sei o que, isso custa muito para o erário, você entendeu? E não é porque ele é ministério que ele vai fazer mais ou menos. Nesse caso específico do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele virou uma secretaria debaixo administrado pelo Ministério da Agricultura, capitaneado por grande parte do governo Bolsonaro pela ministra Tereza Cristina, e nós tivemos, ao longo desse ano, a titulação de mais de 437 mil propriedades. É o histórico de maior entrega de titularização de terra. Veja bem, o maior histórico. Para você ter uma ideia, no primeiro governo Lula inteiro foram titulados 60 mil. No governo Jair Bolsonaro foram 437 mil títulos de terra entregues. Esses títulos de terras entregues, Alex, como você sabe, é diretamente ligado à agricultura familiar, que são pequenas propriedades. São propriedades de agricultura familiar, de assentamentos de pessoas, vamos dizer assim, sem terras, porque o nome sem terra também é pejorativo, mas vamos ter o sem terra no figurativo da palavra. Atrás disso, o que vem, Alex? A partir do momento que você assenta uma pessoa e dá o título da terra, ela passa a ter acesso aos créditos federais. Ou seja, são 437 mil famílias que não tinham a sua dignidade, não tinham a segurança da sua terra e que não tinham acesso aos créditos rurais. Agora, se ele tem acesso ao crédito rural, que crédito rural que ele tem acesso? Só pode ser o crédito rural ligado à agricultura familiar. Ou seja, se você assenta um número recorde de pessoas, dá acesso recorde ao crédito, você vai falar para mim que não houve crédito? É óbvio que houve crédito, porque senão como é que as pessoas viabilizavam-se em cima das suas terras? E mais importante ainda, hein, Alex, o foco dessa titularização de terra, capitaneado pela ministra Tereza Cristina, foi a mulher. A terra passou a ficar no nome da mulher, não mais do homem. E você sabe, Alex, uma mulher, você dá R$10 para ela, vira comida para os filhos. Você dá R$10 para um homem, 8 vira pinga e 2 vira comida. Então, quer dizer, se não houve o foco social na distribuição e titularização da terra, se não houve o foco na agricultura familiar, o que houve, então? Aonde que teve o foco? Lá atrás, quando a gente titularizou só 60 mil títulos, quando a gente entregava a terra para o homem, quando a gente não tinha a preocupação do aumento da participação do crédito para a agricultura familiar e do Pronamp, como a gente viu nos últimos 5 anos, cresceu exponencialmente em percentual no valor total do financiamento agrícola. Então, assim, é uma narrativa que não convém com os fatos e os fatos que não convêm com a narrativa. Houve sim, o que existe é uma patrulha jornalística que omite as ações corretas e supervaloriza as ações incorretas, vamos dizer assim, ou incondizentes com o comportamento de um presidente da República, que a gente já conversou aqui várias vezes. Mas essa narrativa eu não aceito. E mais ainda, Alex, essa aumento da taxação do agro e essa narrativa e essa criação de muitos ministérios, de inchamento da máquina agrícola, da máquina de administração pública, vai recorrer num segundo erro, que é essa PEC da transição, que vai autorizar, veja bem, autorizar de forma legal o governo gastar 200 bilhões de reais a mais do que arrecada. De novo, se você arrecada mais do que se você gasta mais do que você arrecada, o que vai acontecer? As contas não vão fechar. Nós temos uma lei que chama Lei da Responsabilidade Fiscal. Para as contas virem a fechar, o que você vai ter que fazer? Criar novos impostos. Se já estão criando novos impostos em cima do agro, porque é o setor que está deixando maior margem de lucro nas suas atividades, tendo pandemia, não tendo guerra, não tem,
esses impostos que vão ser criados para fechar esse rombo de 200 bilhões de reais vão ser criados em que setor, Alex? Ô, Daniel, nosso tempo que se foi, meu irmão. Quero te desejar um bom fim de semana e vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí que vem de Brasília e de toda essa parte do Brasil. Grande abraço, irmão. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos os seus ouvintes. Sempre uma honra, demonstração de carinho, respeito do nosso trabalho. É sempre muito estimulante. E dizer que a gente precisa ser vigilante cada vez mais. Eu tenho visto aí as pessoas um pouco cansadas e desanimadas, né? Com a possibilidade, sim, desse governo se tornar cada dia mais real, e não está longe disso, e talvez acho que nunca esteve longe, né, de se tornar real. Mas nós temos que ser muito vigilantes, Alex, porque já estamos vendo os claros sinais de que realmente o agro vai ser o novo pagador das contas dessa irresponsabilidade fiscal. E isso a gente não pode aceitar, porque nós estamos numa ponta primária, onde a gente tem uma baixíssima agregação de valor na nossa produção, e a gente não suporta uma alta carga tributária porque as margens nossas são apertadas. A gente ganha em volume, mas as nossas margens são apertadas. É diferente de uma indústria de transformação que compra uma matéria-prima e transforma num bem de consumo e consegue agregar aí 30%, 40%, 60%, 100% do valor. No agro, como a gente é do setor primário, a gente compra semente e transforma em commodity, não tem agregação de valor. Então a gente não consegue carregar uma alta carga tributária. Então isso é muito preocupante e as lideranças políticas do agronegócio vão ter que estar muito atentas nesses próximos anos. Abraço, irmão. Vamos que vamos, Alex. A tendência de tudo é dar certo. Não vamos desacreditar nunca. 7h57.